Quando a Ahsoka Tano foi introduzida pra gente, ela era insuportável. Era irritante, prepotente, ela tinha só 14 anos de idade e ela foi jogada assim de uma vez dentro de Star Wars do nada, no meio de personagens que eram sagrados, como o Anakin e o Obi-Wan. Muitos fãs, quem era da época lembra disso, muitos fãs simplesmente abandonaram o The Clone Wars, cara, na primeira temporada simplesmente por causa dela. Palavras como irritante e mimada, elas dominavam os fóruns de Star Wars. E aqueles apelidinhos ridículos que ela deu pro Anakin e o Anakin deu de volta pra ela, parecia uma espécie de um insulto à seriedade da saga, que era muito importante pra gente. Dave Filoni e George Lucas usaram uma tática que ao mesmo tempo que foi brilhante, ela também foi arriscada, gente. Eles deram aos fãs os motivos exatos pra gente odiar a Ahsoka Tano e depois assumiu o controle da rejeição e eles passaram a guiar cirurgicamente a redenção que a Ahsoka teria. Dave Filoni fez isso tão bem que anos mais tarde ele usou de novo essa mesma fórmula lá no Star Wars Rebels. Ele avisou expressamente a dubladora Tia Siccar que a sua personagem, a Sabine Wren, ela passaria pela mesma onda de rejeição na sua primeira temporada, antes dela se tornar uma das favoritas do público. Ele já tinha testado em The Clone Wars e ele fez novamente nos Rebels. Começando com o primeiro episódio, A Tempestade sobre Ryloth, temporada 1, episódio 19. Está exagerando, Almirante. Eu dou conta de tudo isso. Esquadrão Azul, mantenham o curso. Estamos prontos, líder azul. Nesse ponto na história, a Ahsoka Tano ela já tinha um péssimo hábito de quebrar regras, desobedecer ordens e, pior ainda, pro nosso azar, ela até mesmo muitas vezes saía como a certa no final. Essa imunidade que ela tinha, ela fazia o errado e dava certo, era algo que o Dave Filoni precisava quebrar. Era a arrogância da Ahsoka Tano. A história desse episódio é sobre um bloqueio planetário no planeta Ryloth. A República, ela precisava romper as linhas da frota do capitão separatista Mark Turk. Anakin, então, decidiu dar uma grande responsabilidade para sua aprendiz Ahsoka Tano. Ele colocou ela, gente, no comando do seu primeiro esquadrão de caças, o Torrent. No calor do combate, vai e vem, a armadilha dos droids foi executada. 4 cruzadores separatistas saíram do hiperespaço e encurralaram a República. Percebendo esse perigo, imediatamente, o Anakin, o Almirante Wolf e o Loren ordenaram uma recuada imediata. Só que, tomada pela soberba, a Ahsoka, por alguma razão, recusou uma ordem direta. Ela bateu boca pelo rádio e insistiu que ela conseguia vencer a linha de frente sozinha. E o resultado final, cara, foi uma tragédia catastrófica. A Ahsoka, ela perdeu vários membros do seu esquadrão de clones. Homens leais, cara, morreram no vácuo do espaço simplesmente por causa do ego de uma Padawan. E pra piorar essa situação, até mesmo o cruzador Stellar Redeemer, ele foi completamente destruído pelo fogo inimigo. Uma nave capital, gente, inteira foi perdida. Centenas de vidas foram eliminadas. E pela primeira vez na série, a Ahsoka ela não recebeu somente um sermão do Anakin. Ela sentiu na sua pele o peso esmagador do luto e o fracasso total dessa batalha. Ela precisou encarar em silêncio o peso de caças que nunca mais iam voltar para dentro do hangar. A armadura da arrogância da Ahsoka Tano, pela primeira vez, ela sofreu a sua primeira rachadura. Próximo episódio é o Roubo do Holocron, temporada 2, episódio 1. O erro de Ryloth foi a culpa interna. Agora esse episódio, ele vai trazer a humilhação pública e consequências práticas da Ahsoka Tano diante toda a Ordem Jedi. Mestre, não podemos sair daqui agora. Eu consegui penetrar. O cenário aqui era na terrível Batalha o Cerco lá de Felúcia. No meio de uma retirada de emergência lá na batalha, a Ahsoka ela comete o mesmo erro de julgamento. Cega por uma vitória ilusória na sua mente contra os droids que pareciam estar recuando, ela acabou do nada se recusando a ir para o ponto de extração. Ela discutiu até mesmo com o Anakin e o Obi-Wan em pleno campo de batalha. O Anakin foi obrigado até mesmo a descer em um LAAT e resgatá-la praticamente à força de uma emboscada terrível que ia acontecer. Do alto de sua nave, né, subindo lá para a órbita, a Ahsoka ela olha para baixo e ela é forçada a ver novamente o seu grande erro. Ela assistiu seu batalhão ser cercado e massacrado pela emboscada separatista. Foi um erro ridículo de pura insubordinação. E ela foi humilhada publicamente diante do Alto Conselho Jedi. A punição, gente, foi muito simples. Ela seria afastada por um tempo indeterminado da linha de frente da guerra e a sua nova missão seria prestar serviço de guarda nos arquivos Jedi sob a supervisão da enjoada da Jocasta Nu. Para uma jovem guerreira, cara, que vivia na adrenalina, na glória do combate, ficar confinado em uma biblioteca era um castigo terrível. E o brilhantismo desse roteiro era o seguinte:
ele humanizava a Ahsoka Tano através do tédio da rotina. O público, a audiência, a gente finalmente parou de enxergar ela como uma personagem intocável e irritante, e a gente começou a ver ela como uma jovem real, uma pessoa que erra, uma pessoa que sofre punições severas e uma pessoa que precisa engolir o orgulho para aprender a obedecer. Próximo episódio, na Fábrica de Armas, temporada 2, episódio 6. Abusado, eu não falei isso. Não, tudo bem. Eu entendo. Eu sou a Padawan e você é o mestre. Esse episódio ele funciona como uma espécie ali de espelho psicológico que era essencial para a evolução da Ahsoka. Durante a brutal segunda batalha de Geonosis, ela foi colocada para trabalhar em uma missão de infiltração ali ao lado de outra Padawan, a tal da Barriss Offee. As duas jovens, elas eram completos opostos aí. A Barriss, sob a tutela da mestre Luminara Unduli, era a definição perfeita da disciplina, a pessoa que estuda os textos sagrados, ela respeita a cego, a doutrina Jedi e tudo mais. Ela não questionava, ela somente executava. Ao observar a dinâmica de extrema confiança entre a Barriss Offee e a Luminara Unduli, a Ahsoka Tano, vagarosamente, ela começou a enxergar as suas próprias deficiências, os seus problemas. Ela percebeu que a obediência e a calma da Barriss Offee não era na realidade um sinal de fraqueza. Era uma força interior que, na verdade, ajudava demais. Para conseguir explodir as gigantescas fábricas de droides do Pógolo Menor, a Ahsoka ela precisou abrir mão do seu estilo impulsivo e ela precisou, gente, se adaptar à precisão metódica da Barriss Offee. O plano no final, realmente, ele deu errado. Elas ficaram presas nas profundezas das cavernas lá das tumbas e tudo mais. Só que durante toda essa jornada, a Ahsoka Tano ela aprendeu várias lições. Ela aprendeu o verdadeiro significado do sacrifício, o significado da parceria e da humildade. Ela saiu daquelas ruínas uma Jedi muito mais madura e uma Jedi muito mais experiente. Próximo e último episódio é o Sabre de Luz Perdido, temporada 2, episódio 11. Você precisa se aquietar, minha jovem. Tá bom, tá bom. Contrário a todos os episódios anteriores, a lição de moral desse episódio aí, ela não se dá no meio de uma arena de batalha, um grande cerco, uma grande guerra. Ela se dá, na realidade, nos subníveis sombrios e misteriosos, decadentes do submundo de Coruscant. O erro da Ahsoka nesse episódio é besteira, é bobeira, só que é incrivelmente perigoso para um Jedi. Em um momento, ela se descuida em um mercado popular lá em Coruscant e ela tem o seu sabre de luz roubado por um batedor de carteiras chamado Banamo. Apavorada com a possível reação do Anakin e o medo de decepcionar o seu mestre de novo, ela decide então esconder esse ocorrido e tentar resolver esse problema por conta própria. E é exatamente nessa busca desesperadora aí que ela conhece o idoso, o mestre Kossiano Tera Sinnobi. O mestre Sinnobi é o completo oposto da energia explosiva da Ahsoka Tano. O cara andava de forma lenta, ele falava pausadamente, ele usava uma bengalinha de madeira escondendo seu sabre de luz, ele era quietinho, ele era tranquilo. A Ahsoka estava em desespero total, tentando rastrear os criminosos envolvidos no mercado negro. A Padawan queria correr, saltar pelos tetos, os trens, e ela queria resolver tudo à base da força bruta, da agilidade instantânea dos Jedi. E é nesse momento de pura ansiedade que o mestre Sinnobi, ele dá uma lição que destrói a antiga Ahsoka Tano. A vantagem de se andar devagar é que se pode ver claramente o que está na frente. Essa é a lição de moral do mestre Sinnobi. A aprender a parar, respirar profundamente, observar o ambiente ao seu redor, antecipar os movimentos dos criminosos. Ao fazer essas coisas, a Ahsoka ela fez um avanço mental ali gigantesco. Ela não apenas recuperou sua arma perdida, ela recuperou também o equilíbrio de um verdadeiro guardião da paz, o verdadeiro Jedi. Ela finalmente aprendeu o valor inestimável da paciência e da sabedoria acumulada pelos mais velhos. Agora deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa evolução da Ahsoka Tano. E se você gostou do vídeo, não seja imprudente, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.